Boa noite, meus amigos. Vamos, neste momento, acalmar nossas mentes, acalmar os nossos corações. Vamos entrar em sintonia com os irmãos que nos cercam, com os irmãos que guiam este trabalho e que vieram gentilmente conduzir conosco essa atividade. Hoje, um dia especial. Um dia em que finalizamos a etapa. E, portanto, aqueles que do alto nos acompanham, os movimentos, sorriem de felicidade. Que a luz do Cristo seja conosco nesse momento. Que ela ilumine nossas casas, aqueles que moram conosco, nossas mentes, nossos corações. Que a luz do Cristo e de tantos que trabalham em seu nome impulsionem estes singelos colaboradores para que possam levar a consolação, a paz, a calma, a certeza da vida em tantas dimensões. Que neste dia possamos assumir um compromisso, não com ninguém, mas conosco, um compromisso interno. O compromisso de sermos melhores a cada dia que passa. O compromisso de amarmos, de termos compaixão. O compromisso da docilidade. E que sejamos fiéis ao compromisso que firmamos conosco, pois dele dependemos para avançar. Firmando este compromisso, temos a certeza de que todos aqueles que nos olham do mais alto nos auxiliarão na fidelidade ao compromisso. Agradecemos aos muitos missionários que trabalharam para que fosse possível estarmos aqui hoje. Obrigado ao Cristo, obrigado a Kardec, a Chico Xavier e a tantos anônimos que de braços dados abriram essa estrada. Que a luz do Cristo seja conosco nessa noite. Amém. Assim seja. Bem, meus amigos, fui chamado hoje a realizar uma pequena preleção
sobre esta etapa, sobre mais um passo que damos nessa longa jornada rumo à perfeição espiritual, a qual todos nos encaminhamos. O espírito é vencido pelo tempo. O tempo, o grande alquimista, o grande transformador, que pouco a pouco opera as significativas transformações do ser. A história de cada um de nós que estamos aqui hoje perde-se nos séculos, perde-se nos milênios, nas eras. Nos recordemos da mônada que um dia fomos e que guardava o ser que hoje somos e o anjo que um dia seremos. Uma longa jornada, a jornada da mônada, nos trouxe até este momento presente, até essa etapa que findamos nessa vida. Uma longa jornada em que galgamos os degraus da sombra do nosso ser, até alcançarmos esses primeiros raios de luz do Espiritismo, estes raios de luz em que vamos nos afastando da nossa natureza mais grosseira. Uma longa jornada se deu até que fôssemos capazes de absorver os ensinamentos do Espiritismo. Podemos nos enganar e achar que adquirimos essas capacidades de chofre, de repente, quando não é verdade. O fato de estarmos aqui hoje comemorando a finalização do nosso estudo espírita significa que trabalhamos durante milênios, durante séculos, para chegarmos até este momento em que somos capazes de sorver estes ensinamentos. Portanto, parafraseando um texto que chama-se A Olimpíada do Espírito, que possui uma frase que eu gosto muito, que diz: graças a Deus já somos o que somos. Graças a Deus já estamos neste momento, no momento em que começamos a despertar. E neste momento, a Dona Lúcia nos trouxe esse texto de Emmanuel com a importante mensagem: avancemos, prossigamos, vamos em frente a partir de agora, sem olharmos para o nosso passado. O texto de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, nos diz o seguinte: Emmanuel traz um trecho de Paulo que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos
que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar. Então, Emmanuel, nesse texto, nos chama a atenção para os muitos companheiros de luta que estacionam para admirar as pedras do caminho, congelam o seu olhar nas dificuldades, esquecendo-se ou não sabendo que essas dificuldades são próprias do mundo de provas e expiações. Somos chamados à luta, somos chamados à renovação neste contexto. Num contexto de dificuldades, num contexto de lutas. Que firmemos o nosso olhar na estrada e no caminho. É o que Emmanuel nos pede. Que firmemos o nosso olhar no objetivo. Ao invés de nos hipnotizarmos no nosso pretérito, ao invés de nos hipnotizarmos na lembrança dos seres que fomos, ao invés disso, que pensemos no homem e na mulher, no espírito que queremos ser. O que desejamos para nós mesmos é o convite que o Espiritismo nos faz. Quando Kardec nos traz a proposta da reforma íntima, outra proposta não seria essa do que a proposta de esculpirmos no interior de nós mesmos
os seres que desejamos um dia ser. E que não nos enganemos, a tarefa não é fácil, a tarefa é árdua, tarefa essa que outros trabalhadores foram chamados a realizar. E para nos provar que a tarefa é realizável, vemos aqui Paulo de Tarso. Talvez esta seja a mensagem que Jesus quisesse nos transmitir quando convocou Paulo ao trabalho, à obra em nome do Cristo. Porque Paulo, segundo ele mesmo relata nos Atos dos Apóstolos, era aquele homem que perseguia os cristãos, o homem que desejava destruí-los e, acima de tudo, destruir o próprio nome do Cristo. Paulo, a caminho de Damasco, de repente se depara com a forte luz, uma luz que espanta a todos e que nenhum deles sabia exatamente de onde vinha. Paulo cai do cavalo e, de repente, vê o Cristo que, em pessoa, lhe pergunta: por que me persegues? E, neste momento, Paulo reconhece que Jesus era o Messias, o ser, o Espírito prometido por todos os profetas judaicos até então. Então, reconhecendo que Jesus era o Messias, Paulo sofre uma conversão imediata. E pergunta para Jesus, e essa frase de Paulo é significativa. Paulo não pergunta: Senhor, me perdoas pelo que eu fiz? Me perdoas pelo homem que fui? Me perdoas pelos erros que cometi? Paulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Quando Paulo reconhece Jesus, ele não perde tempo lamentando-se pelo seu passado. Ele olha para o futuro e diz: o que queres de mim? Não posso transformar o meu passado, mas posso construir um futuro. Da mesma forma, os novos aprendizes do Evangelho, aqueles que se lançam ao apostolado através do Espiritismo, assim como o texto de Emmanuel nos lembra, devem olhar para o futuro. O passado é experiência. O futuro é aquele tempo em que podemos realizar a metamorfose, realizar a transformação da larva em borboleta. E Paulo trabalhou incessantemente na obra do Cristo, fez as muitas viagens para fundar as igrejas. A história todos nós já conhecemos, mas talvez o caráter anterior de Paulo, pelo menos para mim, é o que mais chama a atenção. Porque para mim, me dá a certeza de que todos nós podemos ser transformados. Da mesma forma, quando Kardec é chamado ao apostolado de uma maneira diferente da de Paulo, porque Kardec não viu Jesus, mas viu mesas que giravam, e aquelas mesas lhe chamaram a atenção. Kardec, até então, um homem ateu, um homem da lógica, da ciência,
Um homem com uma mente aquilina, pensando racionalmente e não acreditando que fosse possível que aquelas mesas girassem, que aqueles fenômenos ocorressem por força que não fosse força material, força humana. Então, como cientista que era, se lança à investigação. E em sua investigação, reconhece que havia uma força que transpunha os seus conhecimentos, ou os conhecimentos da ciência da época. E, a partir dali, opera-se também em Kardec uma conversão. E Kardec trabalha anos a fio para construir uma nova fé. Assim como Paulo trabalha na propagação da fé cristã primitiva, Kardec vem trazer novamente uma fé que havia sido esquecida, mas mais importante do que isso, Kardec vem reformar a fé e nos trazer a fé raciocinada, a fé mesclada com a ciência. Kardec, ao modo de Paulo, não pergunta em nenhum momento puxa vida, mas e o meu passado? E o ateísmo que eu um dia pratiquei? Kardec não se lamenta com relação às coisas que acreditava. Em contrapartida, em oposição a isso, trabalha sim, dia e noite, para construir um corpo de conhecimento que permita aos homens um contato mais largo com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Kardec lança as bases da ciência e da fé unidos, tornando-se um corpo único, um não negando o outro, como até então ocorria, a igreja perseguindo os cientistas e os cientistas odiando aqueles que praticavam a fé. Kardec propõe algo novo. E assim como Paulo trabalha incessantemente, realiza muitas viagens para propagar a nova fé, o novo conhecimento. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de trazer a frase do mestre, porque tanto Kardec quanto Paulo não pararam em nenhum momento para lamentar-se. Ambos buscaram multiplicar o pouco que lhes era dado. E quanto mais trabalhavam, mais recebiam. E quanto mais trabalhavam e recebiam, mais se elevavam. E nenhum de nós aqui tem dúvida em relação à elevação espiritual que ambos conseguiram, que ambos alcançaram. Foram fiéis no pouco, portanto receberam muito. Na parábola dos talentos, Jesus nos chama a atenção exatamente para este fato. Quando Emmanuel nos fala dos muitos companheiros que estancam, às vezes, na luta, muitas vezes com rogativas estranhas, Emmanuel nos chama a atenção para este fenômeno, de certa forma. São companheiros que muitas vezes dizem: mas se eu tivesse isso, mas se eu tivesse essa condição, mas se eu tivesse a mediunidade de Chico Xavier, aí sim eu contribuiria na obra. Mas como receber mais se não conseguimos trabalhar com o pouco que temos? Então, hoje, com esse conhecimento que aurimos através do ESG, nesse momento em que comemoramos
a realização dessa etapa, aprendamos a trabalhar com aquilo que recebemos para a propagação da doutrina, para que a mesma paz de espírito que encontramos dentro do Espiritismo possa ser sentida por outros, para que essa certeza que a continuação da vida, essa calma, essa paz que a continuidade da vida nos traz, possa ser sentida por outros. Eu gostaria que a paz que eu sinto quando penso que todos aqueles que amei não se foram, mas que estão, sim, vivos em espírito, preparando-se para uma nova jornada, pudesse ser sentida por todos aqueles que sofrem a perda de um ente querido, que sofrem a perda de um filho, que sofrem a perda de uma mãe, de um pai. A paz que possuímos a nos defrontarmos com a nossa hora derradeira, sabendo que seremos recebidos por amigos, que essa paz pudesse ser sentida por todos, que a humanidade pudesse compartilhar dessa paz conosco. Essa, no meu ver, é a missão que se destina a todos nós. Eu gostaria de finalizar com a frase de Emmanuel: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Era isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Achei sob medida para o nosso momento, e inclusive também aquela palestra do Arthur que eu mandei para vocês. Leiam, ouçam mais de uma vez, reflitam principalmente da segunda parte para frente, tá bem? Porque vai reforçar a nossa estrutura para esse compromisso que o Davi deixou bem claro que é nosso, né? Bom, então agora vamos por ordem alfabética. Como é que vai ser a apresentação da lição? A Tabata gostou. Ai, ai. Na escola sempre foi ruim para mim, que meu começo com A era sempre a primeira. Como? Ah, você é letra A, né? Mas eu acho que a gente podia pedir para agir primeiro, porque de repente os bebezinhos começam a reclamar. O marido está em casa, então se reclamar até com ele. Então tá bom. Mas eu posso começar. Eu preciso primeiro saber qual é a tarefa de casa, porque eu não fiz, mas eu vou falar agora. Mas eu faço agora, eu acho. O que é para fazer? Se você quiser ouvir alguém antes para fazer uma colinha, nós deixamos você para número 2. Já coloquei no chat, viu, Gi? Aqui, qual o tema desses 3 livros que mexam mais comigo? Ixi. Como é que eu tô no celular? Ai, Miguel, fala aí pra mim qual é o tema que mexeu mais comigo, em que eu mudei nesses 14 meses, em que área Jesus entrou na minha vida. Eu sou espírita, gente, desde que eu nasci, desde a barriga da minha mãe. Então, para mim, é muito complicado eu ter um antes e um depois de Jesus, porque Jesus sempre esteve na minha vida, né? Eu sempre cresci com amigos falando, depois que eu conheci o espiritismo, depois disso, eu não tenho exatamente esse marco. O que eu acho que eu tenho esse marco é dentro da minha maturidade, quando eu realmente enxerguei a essência que é caminhar com Jesus, a essência que é ter Jesus no coração. E aí sim eu posso dizer que eu passei a ser mais responsável pelos meus atos, a pensar mais nas consequências, lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz
tem um retorno para a gente de alguma maneira, né? Eu posso dizer que nesse momento eu comecei a ser menos inconsequente das reações, né? Dos comportamentos. E dos 3 livros, o que me chamou mais atenção, eu acho que a parte mediúnica, de entender um pouquinho mais cada tipo de mediunidade, como cada um deles funciona, como que a gente pode fazer diferente. E a dona Lúcia acertou, meus bebês estão chegando aqui. E qual que é a pergunta do meio? E você mudou nos 14 meses. E a última, que era Jesus entrou na sua vida. O que eu mudei nesses meses? Então, mamãe. Pois é, eu me tornei uma mamãe, então eu posso dizer que eu tô mais paciente, eu tô mais... gente, sabe uma coisa que eu tô mais nesses 14 meses? Eu planejo, eu crio, mas eu deixo a vida acontecer, porque nada vai funcionar exatamente do jeito que eu planejei. Então, eu acho que essa história de controle, né, eu tô deixando caminhar um pouquinho mais. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Letra A. Então sou eu. O tema que mexeu mais comigo dos 3 livros foi quando a gente estudou Lei de Destruição, em específico quando fala das guerras, né? Para mim isso foi bem assim, ainda é um tema difícil, eu compreendo, mas é um tema dolorido ainda para mim. Mas esse para mim foi o que me tocou mais, assim. Quando que em que áreas Jesus entrou na minha vida? A minha família, eu não sou espírita desde que eu nasci, né? Quer dizer, eu acho que eu sou espírita desde que eu nasci. A minha família que era católica. A maioria virou espírita. Mas sobre Jesus eu sempre aprendi, desde sempre, assim, desde que eu me lembro. Minha mãe, minha avó sempre rezava, eu sei as passagens de Cristo, apesar da minha família ser católica, então Jesus sempre esteve presente, assim, na minha vida. Hoje em dia, que está vinculado com a outra pergunta, que é o que eu mudei nesses 14 meses, é que eu entendi o que é Cristo. Então, eu tive uma educação religiosa de que tudo era pecado, que tudo era ruim, que Deus castigava, e hoje em dia eu compreendo que não é assim. Eu entendo o que acontece, eu entendo a minha responsabilidade, então me trouxe consciência, a ignorância não me redime mais. Então, me trouxe dor, assim, me trouxe culpa pelas coisas que eu fiz inconscientemente, mas me trouxe muita consciência, assim. Eu sou capaz hoje em dia de raciocinar, falar, nossa, não, isso tá péssimo, tá errado, Aline, não dá, tem que ser diferente. Então, eu acho que eu enxerguei o que realmente é Jesus, assim. Ele tá em tudo na minha vida agora. É uma coisa que eu não consigo mais largar agora. Hoje não tem, sabe? É um marco, assim, para mim. Como eu enxergava as coisas antes e como eu enxergo as coisas hoje. Eu não consigo mais. O evangelho realmente me tocou, assim. Eu não consigo mais deixar isso de lado, sabe? Não tem como. Graças a Deus. Muito bom. Luiz, quer continuar? Claro, vamos lá. Acho que o tema que mais me tocou no estudo, né? Eu vou começar, na verdade, primeiro pela segunda pergunta, falando um pouco do meu passado, né? Eu nasci em família espírita, assim como a Gi. Meus avós eram espíritas, meus pais são espíritas e desde pequeno eu tive convívio com espiritismo em diversas formas. E é interessante ver, eu fiz, apesar de ter essa... eu nasci, né? Minha mãe quando estava grávida de mim, ela teve rubéola
E com 3 meses, ela ficou com rubéola e ela teve um atestado médico para abortar. E o meu pai, ele foi... minha mãe, na verdade, através de uma amiga dela, conheceu o médico, o Dr. Franco, que era um médico espírita, que ele trabalhava através de uma corporação, né? Como se fosse, na verdade, incorporado por um espírito, e ele era um médico espírita, né? E ele, inclusive, fez medicina para poder praticar oficialmente a medicina espírita. Então, ele foi preso por praticar medicina sem ter licença, porque ele tinha intuição. Aí ele percebeu que isso não dava certo, foi fazer medicina para poder praticar, e ele fazia a caridade, ele não cobrava essa consulta. Era por caridade que ele fazia essa consulta. E ele pegava... depois eu conheci ele, né? Até, eu conheci a família dele. Tem uma história muito bonita do Dr. Franco. E ele pegava no seu pulso esquerdo e falava o que você tinha. Ele falou para minha mãe que a senhora tem... o seu filho vai nascer muito bem. Só que você precisa ter fé e precisa tomar esse remedinho, que ele dava um remédio homeopático. E o remédio era a dose, né, de fé que ele pedia para as pessoas. E assim foi, né? Assim eu nasci. E eu depois acabei frequentando por muito tempo os centros espíritas, mas com 14 anos eu resolvi fazer o curso de espiritismo. Então eu fiz o curso, fiz 6 anos do curso de espiritismo pela Federação Espírita de São Paulo, que na época nem era o ESD ainda, a gente seguia os livros do Allan Kardec, né? E eu parei no mediúnico. Quando ia começar o mediúnico, eu parei, né? Como eu trabalhava, já estudava e não fiz a parte mediúnica, que é o que eu gostaria de fazer, inclusive, mas acabei não fazendo. E olhando para o meu passado e vendo o momento que me mudou nesses 14 meses, eu ler o que eu já li, dos livros todos que a gente está lendo, inclusive nos cursos de quinta-feira, lendo Libertação agora, que eu já li quando eu tinha, acho que 15 anos, relendo esses livros e lendo os livros que a gente está revendo e vendo o material que a gente está estudando, é impressionante ver o quanto eu perdi tempo, vamos dizer assim, né? Porque o quanto eu estudei com 14 anos e vi uma coisa com aquela visão de uma criança de 14 anos, e hoje a visão de um adulto é totalmente diferente. Então, é muito mais... Hoje eu consigo assimilar com muito mais naturalidade e com muito mais maturidade o que eu estou lendo. E eu vejo o quanto eu posso fazer diferente daqui para frente. Que eu, de certa forma, deixei de fazer nesses últimos anos. Mas como a gente acabou de ouvir, não adianta chorar sobre o leite derramado. Vamos, o que eu posso fazer para frente é o meu compromisso, né? Eu sempre agi de forma cristã, com os valores que eu aprendi, e no espiritismo eu sempre tive muita fé, nunca duvidei. Aliás, eu busquei o espiritismo porque eu não acreditava no que os padres falavam, né? Eu queria entender o porquê, e o espiritismo me deu todas as respostas. Então, o que a Aline está falando hoje, eu já tinha isso comigo, mas ler agora com outra maturidade é muito diferente. Então, para mim, tem sido muito bacana isso, e acho que conectando com os temas que mais me chamaram a atenção só a passagem do Consolador, né, do Cristo Consolador, do quanto o Espiritismo, e isso para mim lá atrás não ficou tão claro como eu relendo isso hoje, o quanto é o Espiritismo uma revelação e quanto é o Espiritismo a salvação, né, o futuro da humanidade. Então, quando nós conseguimos espalhar essa palavra por mais pessoas e o amor estiver presente no coração de mais gente, a gente vai conseguir seguir o nosso caminho. Avançar. Só quero falar uma coisa para você. Tenha certeza que você não perdeu tempo. Todo esse trabalho feito no passado preparou a terra do seu coração para esse momento de agora. Então, é isso mesmo. E daqui para frente os frutos vão aparecer. Viu? Então, A, B, C, tem C, não tem. D, Davi, com a palavra. Vamos lá, vou tentar. Olha, assim como a Aline, o que mais mexeu comigo foi um dos trechos da Lei de Destruição que eu achei tão interessante,
que foi o fato dele dizer que quando os animais se perseguem, quando um tenta matar o outro, né, para se alimentar, aquilo existe para a evolução daquele animal, para que a inteligência do animal seja estimulada. Da mesma forma que os nossos sofrimentos nos ajudam a nos desenvolvermos, né? A desenvolvermos os nossos atributos conscienciais, os nossos atributos espirituais. Então, eu fiquei pensando na inteligência de Deus, na mecânica divina em tudo, estimulando tudo ao desenvolvimento. E aquilo, para mim, eu achei tão... Eu não tenho nem palavras para descrever, que eu ficava... A imagem vinha na minha cabeça e eu achava muito interessante aquilo. Então, essa coisa de observar a inteligência de Deus e uma inteligência que é tão sofisticada que muitas vezes a gente não compreende, porque a gente pensa, né? Por que a gente sofre? É horrível isso? Por que o animal come o outro, tal? Então, eu achei isso fantástico. É o que eu mudei nesses 14 meses. Para ser honesto, eu não sei muito bem. Mas acredito, tudo nos auxilia no processo de mudança, né? O fato da gente, a gente pode achar que não, mas o fato da gente fazer uma palestra, então como essa palestra que eu fiz hoje, essa pequena pré-leção simples, nos põe em contato com os mentores, né? Nos põe em contato com os espíritos que guiam o trabalho, né? Que organizam essas atividades que nós fazemos. E esses contatos são muito importantes para nós. Se nós soubéssemos da importância deles, nós estaríamos brigando para ver quem é que vai dar palestra, para ver quem é que vai dar o passe, para ver quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo. Então, se nós compreendêssemos a importância desse contato, nós não estaríamos assim, poxa vida, mas eu tenho que fazer a palestra, tal. Não, graças a Deus tem que fazer a palestra. Vou dar uma lida aqui em Kardec, sou obrigado a estudar um pouco mais. Além do contato com esses espíritos. Então, eu acho que esse contato diário, por mais que nós imaginemos que muitas vezes não nos transformem, nos transformam muito, significativamente. Às vezes a gente está pensando de uma maneira que nós não pensávamos. Às vezes aquele colega do trabalho que a gente não suportava, a gente já passa a pensar, poxa vida, mas é um espírito encarnado também, tá passando pelas dificuldades dele, tá. Então a gente começa a ter essa perspectiva, e eu acho que começo a ter essa perspectiva, né? Não vou dizer que eu sou perfeito, que eu consigo pensar dessa forma o tempo todo. Às vezes a gente vê um político e a gente se desanima, né? Mas depois a gente pensa, é um filho de Deus também, né? Minha mãe sempre dizia, meu filho, é um filho de Deus também, vamos ajudar. Em que área Jesus entrou na minha vida? Eu acho que Jesus, né? Assim como o Luiz falou, ele qual é o termo aqui? Eu acho que ele entra em todas as áreas. Eu acho que quando a gente começa a ter um contato real com Jesus, Jesus não é uma coisa que acontece no nosso momento de oração. Eu acho que é isso que o Espiritismo nos convoca, ser espírita 24 horas por dia. Não é ser o espírita enquanto a gente está aqui no nosso encontro, não é ser o espírita quando a gente está lendo o Evangelho, ou lendo o Livro dos Espíritos. É ser espírita durante todas as nossas atividades, né? É ser espírita principalmente durante os nossos momentos de dificuldade. Nos recordarmos do espiritismo nesses momentos, né? Essas perspectivas de
as coisas mudam, eu sou apenas um espírito encarnado. Eu acho que, bom, lembrei de uma, perdão, eu estou me estendendo aqui, mas vou falar de uma coisa que eu acho interessante. Outro dia um amigo me convidou a trabalhar numa empresa, a gente conversava sobre trabalho. Ele falou, poxa, vem trabalhar nessa empresa, que é uma empresa enorme. E eu falei, não vou. Não, mas lá é bom, você vai ganhar muito mais. Eu falei, não vou porque entra em conflito com minhas atividades espirituais, com o meu estudo. Então, essa nova perspectiva de o dinheiro é importante, eu estou encarnado, eu tenho que pagar minhas dívidas, mas o espírito é o prioritário. É o que eu adquiro enquanto espírito encarnado que é o prioritário, e não o que eu adquiro enquanto bens materiais. Deu para viver, tá bom. Acho que é isso. Muito bom. Você abordou a destruição como a Aline, e me deu vontade de perguntar a vocês, vocês ouviram aquela palestra, aquela entrevista do Divaldo, que a Ana mandou para nós? Que ele diz que daqui a uns 2 anos, acho que 2024, se não me engano, que as coisas vão ficar mais difíceis, mais dores, mais obstáculos, né? Então, é essa dinâmica da destruição, renovação, né? Então, outra coisa, pela dor, muitos despertam. E tem muita gente anestesiada, muita consciência adormecida. E você falou dos animais, você sabe que foi um dos itens mais difíceis para eu entender, para eu assimilar, não aceitar. Era o sofrimento dos animais, ver cachorrinho sem perna, cego, enfim. Eu não conseguia entender a importância do sofrimento da dor quando a consciência ainda não está funcionando a pleno vapor. Mas aí, devagarzinho, entendi que ele é a inteligência suprema, que a dor em qualquer nível, em qualquer momento, faz o trabalho adequado e estimula o progresso. Né? Pois é, boa doutrina. Bom, então, Davi, D, E, não tem, F, tem F? Não tem. G, não tem. A Gi já falou. Hã? A Gi já falou. Pois é. Foi salva pelo gongo. H, I, J. E J, Geice, você. O J. Bom, o tema dos 3 livros que mais mexeu comigo foi, acho que é no tomo 2, que fala sobre... Não é no 2, é no... Não lembro. Mas é que fala sobre o planejamento reencarnatório. Eu acho muito fascinante, assim, né? Todo o conteúdo que a gente estudou no livro do Wes, né, no tomo, mas os livros de André Luiz, quando a gente estudou adicional, né, todo esse estudo, eu acho o planejamento encarnatório assim fascinante, não só pela parte prática, mas me trouxe muito consolo, assim, muito aconchego de saber que as coisas acontecem por uma razão, que as pessoas que estão na nossa vida por uma razão, que o meu espírito tem consciência do que eu passo hoje e tem um objetivo, além de tudo tem um objetivo, né? Principalmente as dores, os sofrimentos. Então, para mim foi bem consolador assim, estudar com mais profundidade a questão do planejamento reencarnatório. Eu cresci em família católica também, né? Como a Aline falou. E, então, eu sempre li a Bíblia, sempre fui à igreja. Porque nem tanto por ter crescido em família católica, porque meus pais não eram tão ativos assim na parte espiritual. Eles participavam muito da parte social, mas não tanto da parte espiritual. Mas eu estudei em colégio católico, né? Desde a minha infância, assim. Então, tinha aquela coisa de todo dia antes de entrar na sala de aula, a gente fazia a oração, a gente lia um pedaço da Bíblia. Então, esse contato com a palavra desde pequenininha, porque na escola você vai todo dia, segunda a sexta, então, e tinha aula de religião, então a gente sabia, celebrava sempre né, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, tudo isso. Então, essa parte eu sempre tive contato.
Mas o espiritismo, ele sempre entrou, eu acho que é igual você falou mesmo, Aline, eu acho que eu já era espírita, mas né, não sabia ainda, porque eu sempre tive contato com o espiritismo, porque eu conheci Miguel no jardim de infância, né, então ele vem de família espírita. E nunca foi uma coisa assim que tem gente que quando não conhece a doutrina espírita tem medo, né, é fantasma, é espírito, sei lá. E eu não, eu sempre achei interessante, eu sempre... Então, é como se eu já acreditasse na encarnação, só na reencarnação, só não tinha estudado, né, através de Kardec, através de André Luiz, nunca tinha estudado mesmo. Mas ter esse contato mais próximo, para mim, trouxe toda uma questão de perguntas existenciais, assim, né, de onde viemos, para onde vamos. Acho que o planejamento reencarnatório me ajudou muito a pensar e realizar tudo isso. Em que eu mudei nesses 14 meses? Então, se eu fosse falar assim, tudo que eu mudei nesses 14 meses, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, eu vou resumir. Desde o ano passado, de 2019 para 2020, quando eu estava fazendo as minhas resoluções, eu resolvi me dar uma palavra, assim, que seria aquela palavra que eu iria levar durante aquele ano, né? Então, 2020 foi leveza. Aí veio a pandemia, né? E vocês imaginam o desafio de levar o ano com leveza, mas tinha sido a palavra que eu tinha me dado no ano novo. E esse ano foi aceitação. Então, eu fico sempre pensando nessa palavra para me levar durante o ano. Então, para mim, nesses últimos 14 meses, o que tem mudado é isso, é trazer isso para a superfície, assim, através da doutrina, né? Através de tudo isso que a gente tem estudado. Mudou muito, porque eu comecei a enxergar até o amor de uma forma diferente, né? Porque você encarar as coisas com leveza, com aceitação, é você ter um nível de amor diferente. E então, você falou uma coisa agora que eu até anotei aqui no meu dever de casa, que era essa coisa de despertar pela dor, né? A dor, ela tem essa mágica de fazer a gente despertar e se libertar de muita coisa que a gente acreditava como verdade, como perfeição, como padrão. Então, tudo, a doutrina me salvou, primeiro, né, de um momento de vida que foi transformador. Eu acho que me salvou mesmo, assim. Então, o que mudou foi isso, assim, me abriu os olhos, me fez enxergar muita coisa, porque de ser uma pessoa de fé, eu sempre achei que eu fosse, sempre achei que eu acreditava, nunca duvidei, nem em momentos difíceis, nunca falei, cadê Deus que não está aqui? Nunca, nunca, nunca. Mas quando você passa por uma dor muito profunda, isso se renova dentro de você, né? Então, eu acho que foi isso. As lágrimas não estavam planejadas, mas vamos lá. E que área Jesus entrou na minha vida? É o que eu já falei, mas para ser mais prática, eu acho que uma coisa que eu percebi muito nesse ano também, da aceitação e de tudo, foi na área da família mesmo. Eu acho que a gente vai chegando à maturidade, quando a gente vai crescendo, vai chegando mais velho, a gente acaba ficando um pouco mais crítico em relação aos nossos pais, a gente acaba tendo menos paciência, e eu acho que uma área que Jesus entrou bem, assim, como eu falei, eu sempre acreditei, sempre vi Jesus como um modelo e guia, não definia assim, mas via como modelo e guia, mas uma área da minha vida que Jesus entrou e tocou muito na questão da família, assim, hoje eu acho que eu tenho muito mais empatia, muito mais amor, compaixão, meio que começou dentro desse círculo, assim, familiar, né? Hoje o jeito que eu vejo, interajo, começou na família. Eu acho que começou a se materializar todos esses estudos, assim, para mim, colocar em prática mesmo a partir do núcleo familiar. Então, isso foi muito legal. Tudo que você falou é lindo, mas essa colocação que você fez acerca do planejamento divino, essa certeza que a gente tem de que o acaso não existe, de que está tudo certinho, sob medida, é um presente do céu, né? Que a doutrina nos dá. Então, agora é a Carrie. Well, Você só de pro lado. oh, É você, Carrie. É que eu esqueci o carro. okay.
Well, it might come as a surprise, but I did not grow up Spiritist. I first became aware of it more than 10 years ago. And yeah, and then before this group in Portland started studying, I was studying with a group in Salem for a couple years. So it's been a bit of a journey. I feel like I still know this much. I still have a lot more to study and learn to live it. The first question, which of the three books impressed me the most or were of most interest? I would say the Tomo Uniko, the chapter on the evolution of religious thought, because it helped me see a bigger picture about religion. I'd never really thought of the progression from, Judaism and then with Moses, and Christianity with Jesus, and then Spiritism. So it was really interesting to me to understand what each religion brought and how they were dealing with the humanity at that period of time, and that what could be brought and understood by humans at that point was in relation to their level of evolution. And so the reason that Spiritism is coming about now is that humanity is ready for that. So that just gives me a lot of hope that humanity's moving in the right direction, and really hoping that Spiritism begins to experience a wider exposure, especially here in the US. So that was interesting. But Tomo Dois, because I lost some time in the group after a family issue, I haven't read all of Tomo, the second Tomo, but I really want to, because the idea of moral laws are really important to me. I try to live a moral life, and I just want to understand those better. So, being able to understand and be able to follow, be my best in following those laws, I hope that I can better my life and the lives around me, in this incarnation, and, hopefully then make some movement upward in following incarnations. How have I changed in the last 14 months? That it's hard to really put a finger on it, but I think probably my passion for Spiritism, I have found a number of times in speaking with people who are not Spiritists, using some of the information to explain things to them, which they found helpful. So, being able to actually share that is a bit of a change, because I'm not always, I've never been one to want to push religious ideas on people. That really kind of turns me off. But there's so much I believe about Spiritism and how it's helpful in our life and how it explains the workings of the world, that I do want to share it. So that's been a bit of a change for me. And I think it's probably helped me to understand people in general, that we all have our own path and its respective consequences. So, we're all having our own human experience. And that we're all collectively moving toward the evolution of humanity. And then the third question, in what areas has Jesus come into my life? And I would have to say that I already had a kind of relationship. I didn't have a strong religious upbringing as a child. I experienced a little bit of baptism, a little bit of Catholicism with a friend, Protestant, Methodist. So just bits and pieces. So I didn't really know a lot. But I did have an experience some years ago that actually brought Jesus into my life. I guess I would keep it simple. So I find that I will ask assistance from Jesus and offer gratitude for the good in my life, and just know that there is I guess I look to
to Jesus as an example of how I'd want to live my life, you know, of love for another, of compassion, certainly still having boundaries, but yeah, I do feel like I have kind of a relationship with Jesus in my life, and the Spiritist studies have helped me to have more of an understanding of what Jesus's mission was, and you know why he came. So that's me. Thank you. Ai, ai. Eu não sei se vocês se lembraram, mas esse mês fez 1 ano o desencarne da mãe da Carrie. Eu não perguntei para ela, mas eu tenho certeza que todo esse trabalho que ela veio fazendo com a doutrina deve ter acrescentado uma dose de conforto, de consolo nessa experiência, né? Uhum. É, então, com certeza. Com certeza. Então, paz, amor e luz para você, paz, amor e luz para sua mãezinha. Muito obrigada. Carrie, a L. Luiz já falou, agora é Miguel. Bom, vou ser breve aqui. Sobre qual o tema dos 3 ritos que mais mexeu comigo, aí eu vou... Como é que é? Tipo, assim como o Luiz, minha família é espírita, minha avó era espírita, minha mãe é espírita, meu pai, e eu nasci em berço espírita, mas o que mais me impressionou, assim, nessa jornada, não só nos livros, é que, parafraseando Sócrates, né, só sei que nada sei, que eu vi que eu não sabia era nada. E eu acho que mesmo depois do EJA, o que eu tenho que ter assim, olhar para o futuro, eu tenho que aprender muito mais e ser responsável para, como o Davi falou também, de saber priorizar o que é importante na vida e realmente me dedicar ao estudo, né? Porque eu acho que é isso que é importante. Então, para mim, foi um aprendizado, e todos os tomos, eu acho que para mim mexeram muito comigo, né? O tomo 2 foi muito educativo, porque abordou as leis, né? Tem muita coisa importante. O tomo único, que fala do mundo espiritual, fala da mediunidade, da comunicação física entre o mundo espiritual, também me chama muita atenção, porque eu gosto muito do tema. Mas o que mais me chamou a atenção foi no tomo 1, né? Que pode ser simplório, que eu vou falar agora, mas não só pelo contexto histórico que traz, que para mim foi muito, muito bacana ter aprendido, mas principalmente pelo capítulo da pluralidade dos mundos habitados. Eu não sei o porquê, mas me chama muita atenção esse tema, sempre quando falo do universo, da questão de Jesus ser governador planetário, que ele também é governador de outros planetas, que existem outros espíritos de escala crística, né, outros mundos, outras formas de se habitar. Isso tudo me deixa muito... Não sei, mexe muito comigo, então não sei muito explicar, mas me chama muita atenção. E assim, saber que o universo é gigantesco, que é infinito, assim, é uma coisa que me mostra, pelo menos, o quão significante eu sou em termos de conhecimento, né? Quando se fala que a gente não sabe o que é perfeição, é muito claro de saber, porque realmente, eu não sei nem o que é o universo, saber o que é perfeição. Então, para mim, faz muito sentido. O que eu mudei nos 14 meses, eu aprendi muito mais da doutrina, da história, então, assim, me deu muito mais embasamento, né? E a consciência eu queria aprender muito mais. Não querendo ser arrogante, nem dizendo que eu sou perfeito, mas eu acho que agora, 14 meses depois, eu sou um pouquinho melhor do que 14 meses antes, né? Eu acho que eu consegui ser mais respeitador, né? Como a gente falou da família, eu acho que isso respeitar ainda mais os pai e mãe, né? Eu sou muito feliz por ter conseguido me despedir do meu pai sem nenhuma pendência com ele, né? A gente teve alguns momentos na vida que às vezes acontece, você tem alguma coisa, alguma mágoa, tanto ele de mim quanto eu dele, mas no final da vida dele, ou da vida física, estava tudo muito bom, muito bem, e a gente se despediu de uma forma muito bonita. Então, assim, eu acho que esse respeito, pensamento coletivo, saber dividir mais, ter noção da doação, né, da caridade, que não é só relacionada financeira, mas às vezes tempo, né? Quando um amigo liga, você está cheio de trabalho, você para e fala, não, aquela pessoa precisa de mim, né? Eu era muito focado no trabalho, né? Trabalho. Eu consegui balancear muito mais esses últimos 14 meses. E, se é possível,
que eu mudei muito também foi crescer ainda mais a admiração por Jesus. Que eu acho que muito do que eu conhecia de Jesus veio do conhecimento da doutrina católica, do conhecimento católico, né, Bíblia, enfim, mas através do EGE, através de todas as palestras que a gente tem tido, eu acho que aprendi muito mais sobre Jesus e a minha admiração por ele cresceu ainda mais, né? Como ícone de que deve ser seguido, né? E eu acho que é justamente conectando com essa última pergunta, que é a área que Jesus entrou na minha vida, assim, ele entrou para eu ter uma base ainda maior de que eu devo seguir, em quem eu devo me espelhar, né? Porque eu acho que é o espírito mais evoluído que já pisou nesse plano, nessa terra, e eu acho que todos os ensinamentos que ele faz, a gente, infelizmente, é passo de tartaruga, ou pior do que isso. A gente não aprende muito, mas eu acho que eu hoje tenho quando eu penso em alguma coisa, quando vou fazer alguma coisa, eu tento, de uma forma simbólica, pensar, poxa, o que Jesus faria, né? O que uma pessoa com a moral de Jesus faria? Se é certo, não é certo? Né? Acho que eu tento me espelhar assim. Então, me cobrar muito mais para... Sei que estou milênios de distância dele, mas eu acho que é melhor olhar assim do que não ter uma referência. É isso. Muito bom. Gostei de tudo que você falou, mas a referência à pluralidade dos mundos habitados me mostrou assim com muita clareza que você tem consciência cósmica, que você tem certeza de que você é um cidadão do cosmos, do universo. Muito bom. Obrigado. E os nossos horizontes se ampliam, né? Bom, para dizer então, que Miguel... a gente já estourou um pouquinho no nosso tempo, tá? Falta só a Dona Odete e a Tabata, mas só para lembrar. Estourando um pouquinho, já são 8h40. Odete e Tabata, né? Vamos, Dona Odete. É o seguinte, né? Eu conheci a doutrina espírita através do meu pai, e que ele tornou-se espírita, acho que eu tinha uns 10 anos, e depois ele me deixou meio à vontade, mas disse, filha, você não tem religião nenhuma? Você não quer estudar nenhuma religião? Eu falei assim, olha, não sei, pai, não sei, mas eu não tinha muita tendência para o catolicismo, não. Mas quando eu comecei na mocidade, com quase 16 anos, já naquela época me chamou muito a atenção o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Era um sábado o Evangelho, o estudo do Evangelho, no outro sábado o Livro dos Espíritos. Me chamava muito a atenção o Evangelho no Cristo Consolador também. E no Livro dos Espíritos eram sobre as leis morais, aquela terceira parte, né? Então, eu sempre fui assim, a figura de Jesus sempre me envolveu. Eu estive envolvida com ela desde menina, desde mocinha. A figura de Jesus, eu lia muito sobre parábolas, né? Historinhas com parábolas. Meu pai comprava livrinhos que falassem sobre o assunto. E na mocidade eu continuei, fiz uns trabalhos de evangelização, tudo, até quando eu me casei. E depois já ficou a minha vida muito mudada e eu deixei, assim, propriamente a casa espírita, né? Mas essa parte, por exemplo, das leis morais, dessas obras aí que a gente foi lendo durante esse tempo, sempre essa parte da liberdade e da responsabilidade. O que eu ia fazer na minha vida e a responsabilidade que ia me trazer nas minhas consequências. Então, sempre eu fui assim. E com o casamento, com a vinda dos filhos, a vida familiar, então, também foi assim, sempre dificultosa para mim, eu querendo acertar dentro da doutrina a minha vida familiar, né? Sempre com essa coisa de querer liberdade de fazer as coisas e a responsabilidade de arcar com as responsabilidades de cada um, né? Então eu gostei muito dessa parte moral desse estudo todo,
E outra coisa, o estudo durante esses 14 meses foi um reforço para mim, né? Um reforço de tudo aquilo que eu já li, que eu já consegui aprender na convivência na casa espírita. Eu tive esse trabalho, assim, mais depois de aposentada, né, com os filhos já crescidos, mas esse trabalho foi um reforço aqui no ESD, e o que eu comecei a entender, assim, tardiamente, mas sempre tem um momento, né, foi trabalhar com esses aparelhos eletrônicos aqui, porque isso que está me sendo um desafio na vida. Até agora, meu desafio é esse. Querer aprender, apertar os botõezinhos, apertar no lugar certo. Então, isso foi novo para mim. Bem mais novo e bem mais desafiador. Se a família foi desafiadora para mim, agora, nessa idade, o que é desafiador é estar diante de um aparelho que eu digo, lousinha, a minha lousa, que dê a minha lousa. Então, eu me recordo daquela lousa antiga que o pai da gente dava no Natal, com giz, caixinha de giz para escrever na lousa. Então, até eu me adaptar com esses nomes todos que vocês falam, como eu me confundo, faço uma confusão na minha cabeça. Mas eu estou aprendendo durante esses 14 meses. Mas também o estudo da ESD foi um reforço, né? Foi eu me lembrar de uma porção de coisas que eu já li, que eu já estudei, que livros que eu já consultei. Então, foi isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Uma pergunta no estilo que eu fiz para a Carrie. A senhora veio pronta. A senhora já dava aula antes de estar aí nos Estados Unidos. Eu não mais ou menos. Eu não mais ou menos. Mas eu dava aulas assim. Eu sei que a senhora trabalhava, né? Mas a pergunta que eu não fiz antes e vou fazer agora, eu acho que nós podemos ter certeza de que essa reciclagem, essa revisão, esse estudo renovado, nesse momento desse teste de saúde da senhora, deve ter feito o seu fardo ficar mais suave, né? Ah, sim, claro, porque na minha doença, gozado, porque quando eu vim para cá e me deu esse negócio de repente, ou então isso já estava incubado, já estava lá adormecido dentro de mim, lá no Brasil, e chegando aqui com o frio, não sei, isso me veio na cabeça, com essa friagem do tempo aqui, de como o clima é, então isso despertou em mim. Mas que a prova deve ter ficado mais suave, mais leve, né? Pois ficou, por causa... Eu vim entender isso aqui, né? Porque agora eu tenho que fazer o quê? É a minha prova da resignação e da aceitação. E estudando tanto para ir fazer a lição de Teta. Então, também, como eu fiz com a Carrie, eu quero envolver a senhora com paz, amor e luz, e envolver também a sua filhinha, porque ela, por tabela, está fazendo o curso conosco. Ela está fazendo. Porque ela nunca foi religiosa em nada. Nunca teve assim, uma religião fixa na vida, nada, né? Mas Jesus, aí, essa parte que entra Jesus, ele sempre me envolveu. Né? Eu é que ainda sou teimosa, tenho esse coração duro, como nós todos temos ainda nessa nossa imperfeição, né? na nossa imperfeição natural, que a gente, às vezes, não consegue entender, entrar no ensino de Jesus, aplicada mesmo, né? de coração aberto, tantas inferioridades que nós temos, imperfeições, que às vezes a gente não consegue assim se dedicar plenamente. É como o Luiz falou, o terreno está sendo preparado. Pois Então, muito obrigada, dona Odete. É tudo assim, né? Mas graças a Deus nós vamos tocando em frente.
Vamos avançar para os dias luminosos do futuro, como disse o Davi. Ótimo. Agora vamos envolver a Tabata com o nosso carinho. Que bom que ela não fugiu. Fugi, tô aqui. Não, tô aqui. Não, eu sou a que mais tem para falar, mas eu vou falar super rápido. Eu tô brincando. Não, acho que para mim o livro que foi mais que mexeu mais comigo, na verdade, era que tudo que eu estava buscando de ensinamento mesmo. O Tony é o único que fala bastante sobre a mediunidade, fala sobre obsessão, sonhos. Não sei se a Ana já comentou com vocês ou se eu já comentei com vocês, mas eu tenho pesadelos e mesmo sonhos desde que eu tinha uns 4, 5 anos. E eu tenho mesmos pesadelos todos os dias da minha vida, até poucos meses atrás. E era muito difícil para mim, como lidar com tudo isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu tinha muita obsessão, era por isso que foi super importante aprender isso para mim. Eu tive um período super forte de suicídio, de pensamentos ruins e negativos, e não que eu tinha algum problema na vida, não, era tudo perfeito. Então, por isso que eu acho que era muito difícil para mim lidar com tudo isso quando criança, quando eu era adolescente. Hoje em dia ainda é difícil, mas eu aprendi bastante em todos esses meses, então eu só tenho a agradecer. E, bom, então tudo que eu me mudei nesses 14 meses. Bom, primeiro, eu não tenho mais pesadelo, eu durmo toda noite agora. Isso é ótimo. Eu lembro que quando eu entrei no centro, eu falei para Ana, Ana, se você conseguir me fazer dormir, eu já sou grata já. Enfim, e deu tudo certo. Os seus amiguinhos levaram alguém para passeada. Exato. Demorou, viu? Mas levaram, Então, mas acho que o que mais me modificou mesmo foi isso do autoconhecimento, de tentar me melhorar, tentar aprender no nosso dia a dia, né? E acho que, como o Miguel estava falando, eu só termino o ESG sabendo o quanto que eu ainda preciso aprender, porque eu não sei nada ainda. Então, foi ótimo. Mas isso é ótimo. Então, assim, na verdade, é um início mesmo, assim, de muita aprendizagem, de muita coisa que a gente ainda tem que vivenciar, né? Jesus e Deus sempre esteve na minha vida, mas acho que eu olhava mais como uma salvação, sabe? Porque eu tinha tantos problemas que eu queria, de alguma forma, me salvar e pedir ajuda de outras pessoas. Mas quando a ajuda tinha que vir de mim mesma, né? Então, acho que isso que mais me mudou. Muito bom, graças a Deus. Muito agradável, é uma pena que o tempo voa. Nós vamos encerrando esta nossa... Deixa eu só compartilhar o da Letícia rapidinho. Ela me mandou mandou. O que mais chamou a atenção dela foi o tomo 2, que estudamos as leis morais, que elas regem a dimensão moral do ser, e fazendo parte dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Para mim, conhecer mais profundamente as 10 leis morais foi chave para aprofundar meu entendimento da doutrina e também acelerar minha reforma íntima. O que mais mudou ela nesses últimos 14 meses é que ela se sente mais consciente e atenta aos ensinamentos da doutrina do dia a dia, e com isso é mais resiliente, com mais fé e com maior entendimento da evolução dos planetas, da raça humana e também do meu próprio caminho, dela. E as áreas que Jesus entrou na vida é que ela já tinha uma crença muito forte em Jesus e nos ensinamentos, mas o que mudou para ela foi a forma de ver Jesus. Um ser mais amoroso e piedoso versus o Jesus vingativo que foi ensinado na infância. Muito bom. Ótimo. E rapidamente, encerrando essa nossa conversa fraterna, eu gostaria de trazer uma frase que eu gosto muito e que eu guardo no meu coração, que diz: o dia em que nós nascemos, em que nós reencarnamos, é um dia muito especial. Mas mais especial ainda é o dia em que a gente toma consciência do porquê nascemos, do para que nascemos. E estamos exatamente nós todos vivendo esse momento, né? E vamos agora envolver o Miguel com a nossa vibração festiva e carinhosa para o nosso encerramento musical. Dona Luz, quem escolheu a música foi a gente. Então... Vou gravar para a Ana, espera aí. Eu escolhi uma música alegre, para a gente ser feliz, dar risada
E todas essas coisas boas, que energia boa, alegria, chama para milagre. Então, vamos chamar milagre. O pessoal fala mais essa música. Você não estava lembrando como é que é a introdução. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não. Tenho certeza esse é o meu lugar. Tô numa dor, tô ficando esperto. Já me pergunto se isso tudo é certo. Usa esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é o motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não tinha vida sendo assim tão boa. Mas um sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quando mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Vai, Arrasou, Miguel! Então, agora, em setembro, vamos ficar de férias, né? E em outubro, recomeçaremos. Vida nova. Você quer encerrar com a música ou quer encerrar com uma prece, Miguel? Encerrar com uma prece. Deixa eu só botar aqui essa foto. Vamos lá. Bom, vamos nesse momento de alegria, nessa vibração fraterna, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Eu tenho uma palavra que eu acho que representa todo um resumo desse caminho que a gente passou nesses 14 meses, que é gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus, a Jesus, por ter vindo desse plano nos ensinar o que tem nos ensinado desde sua encarnação, seu desencarne, e principalmente gratidão a todos aqueles envolvidos, direto ou indiretamente, nesse curso, aqueles que desenvolveram o ESG, aqueles que melhoraram e ajustaram ainda mais durante anos e anos esse conteúdo tão importante que a gente estudou, mas principalmente agradecer com enorme gratidão no coração a Dona Lúcia e a Ana por tamanha dedicação e paciência, perseverança nos ensinar todo esse conteúdo durante 14 meses. Dona Lúcia tem ficado até tarde, né? Isso só no dia da apresentação, mas principalmente todo o tempo investido na preparação dos slides, na conexão com os mentores. Então, a gente é muito grato por tudo isso, tanto da Dona Lúcia quanto da Ana. Agradecer aos espíritos mentores que aqui estiveram durante esse tempo todo, auxiliando a cada um de nós na interpretação, na assimilação do conteúdo. Agradecer pela presença daqueles espíritos que estiveram aqui também para aprender durante todo esse período, que conseguiram se comprometer com o horário e se fazer presente. Agradecer pelos amigos, pelos irmãos que acompanham a gente todas as segundas-feiras, a Tabata, a Dona Beth, a Gi, a Kelly, o Davi, a Geice, o Luiz e a Aline, pela possibilidade de estar aqui, pela dedicação, né, de ninguém ter saído durante esse período todo. Eu acho que somos todos felizados por estarmos aqui, mas que
na verdade, isso é um chamado. Então, que a gente possa entender esse chamado, né? E continuar o trabalho que não é simples, continuar o trabalho que não termina aqui, e abraçar os próximos capítulos que a vida nos leva, e principalmente a responsabilidade que o conhecimento da doutrina nos traz. Que a gente possa aplicar e reverberar esse amor de Jesus por todos os cantos do mundo que a gente consiga. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, a todos aqui e a todos nesse planeta e nesse universo. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Lúcia. Obrigada, dona Lúcia. Obrigado. Obrigado, Boa Lúcia. Boa noite Para para vocês. todos vocês aí. Lúcia, boa noite. E os demais colegas, a Carrie e tudo mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom Boa para vocês. noite. Obrigada. Obrigada.